Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar nesse momento a partida do Flamengo. Uma derrota, eu acho que o Flamengo estava irreconhecível nessa partida. 2 jogadores expulsos, o Flamengo não tem costume de ter jogador expulso dessa maneira. 2 jogadores expulsos, eu acho que nas últimas partidas o Flamengo tem tomado muito cartão. Vamos aqui analisar, no final do vídeo eu vou deixar minha opinião. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, já vai nos comentários, coloca também a sua análise. Vamos lá pro vídeo de hoje. Venceu o São Paulo de virada 3-2 com, olha, uma situação na arbitragem que a gente vai discutir aqui. O Flamengo acabou perdendo seu jogo, o Bahia venceu por 1-0, o Bahia que venceu o Palmeiras e venceu o Flamengo, né, em seus domínios aí, 2 excelentes vitórias do Bahia que está brigando por Libertadores. E tivemos agora também o empate do Cruzeiro em casa contra o Sport, o lanterna do campeonato, por isso estou falando que a rodada foi propícia para o Palmeiras, né? Vamos falar de outros jogos também, a briga na parte de baixo da tabela, onde os clubes que estão brigando contra o rebaixamento, só o Fortaleza conseguiu vencer. Dirigente do Flamengo vai falar sobre o que aconteceu no Morumbi. Olha só a que ponto chegamos, vamos lá. Perdemos por culpa nossa, por erros nossos, embora aquela expulsão, como é óbvio, condiciona o jogo todo, mas o que se passa noutros campos é realmente vergonhoso. É vergonhoso. Nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem, todos os fins de semana, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Alguém tem que vir falar da CBF, tem que vir falar sobre isto. Você falou sobre um favorecimento para o Palmeiras? Basta vocês verem o que se passa. Eu não estou a acusar ninguém. Agora, como até estrangeiro, isto não me cheira bem. Não me parece que seja só falta de qualidade dos árbitros. Porque eles apitam de uma maneira quando vão a um sítio e depois apitam de outra maneira quando vão ao outro. E isto prejudica-nos, prejudica o esforço dos nossos jogadores, sabendo nós que também temos que melhorar muita coisa e que não estamos a fugir às nossas responsabilidades. Agora, nós temos que trabalhar, temos que fazer o nosso, mas agora não podemos estar sempre a ser prejudicados e ver os nossos rivais serem beneficiados. Isso não. E não podemos calar isso e alguém, eu não sei como resolver isso, mas alguém vai ter que vir explicar o que é que se passa. Fortes palavras do Boto. Que absurdo. Né? Fortes palavras do Boto. Já que você se manifestou, André, vou abrir aí porque, cara, assim, está me cheirando, né? Ó, o que se passa em outros campos deixa suspeitas. O que ele está insinuando, não falou claramente, não, mas insinua. E depois ele disse, não estou a acusar ninguém. Pois é. O que ele insinua é que há algo além do campo e bola. Não estou a acusar ninguém. O que se passa em outros campos deixa suspeitas. Sim. O árbitro, palavras dele, Fã de Esportes, boa noite a todos. Boa noite, André. O árbitro que nos prejudicou na quinta-feira recebeu como prêmio apitar o nosso rival e fez o que fez. Não estou a acusar ninguém. Ele só não disse o nome. Usou a palavra que passou na cabeça de todo mundo aqui. Há pouco tempo, o auxiliar do Abel falou sobre o sistema não nos permite ganhar e o Palmeiras ganhou o campeonato. Há pouco tempo, toda a diretoria do Botafogo, liderada pelo dono da SAF, o John Textor, né, fez aquele carnaval em relação à corrupção, manipulação de resultados, parar em CPI em Brasília. Silêncio absoluto depois que o Botafogo foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Silêncio absoluto. Ninguém nota que acabou. Depois dos títulos do Botafogo, quantas vezes o John Textor falou sobre corrupção na arbitragem? Nunca mais. A comissão técnica do Palmeiras, o Abel já reclamou diversas vezes. Não querem nos deixar vencer. E o Palmeiras ganhou o campeonato. E eu também não entendi o que o diretor de futebol do Flamengo, né? O Boto. O executivo de futebol, sim. O que quer que seja. Até como estrangeiro é estranho. O Abel é estrangeiro. O Crespo é estrangeiro. O que ele quer dizer com até como estrangeiro é estranho?
Tipo, eu sou muito superior, eu vim aqui ajudar o futebol brasileiro e o que eu estou vendo me deixa envergonhado? É isso que ele está querendo dizer? É disso que se trata? É o que dá a entender. Tipo, eu não sabia que isso acontecia aqui. Não estamos a fugir das nossas responsabilidades, mas depois de um jogo em que o Flamengo teve 2 jogadores expulsos e corretamente expulsos, perdeu para o Bahia, ele acha interessante falar sobre a arbitragem de Palmeiras e São Paulo? E não sobre a atuação do time onde ele trabalha? E diz que não está a acusar ninguém. Então o que é isso? O que quer esse senhor? Toda vez é a mesma coisa. Aliás, não é a primeira vez que alguém que não se formou no futebol brasileiro faz comentários como se aqui fosse uma enorme selva em todos os sentidos. Não é a primeira vez que o Boto fala sobre isso. E eu quero repetir o que eu já disse a respeito do Abel Ferreira, do Hernan Crespo, de todo mundo que vem de outros centros trabalhar no Brasil, o que é maravilhoso. A troca de conhecimento, a valorização do ambiente do futebol brasileiro, gente que vem de centros, talvez, onde o futebol é mais desenvolvido e é tratado com mais profissionalismo. Não é o caso do senhor Boto. Não é o caso do senhor Boto. Mas nós temos que aplaudir, receber bem e tratar bem. Esse é um ponto indiscutível. Claro. Agora, quando o Abel diz, eu sei como as coisas funcionam aqui, o que ele está querendo dizer? Que é uma bagunça. Sim. Ou que a comissão... Ou só isso. Ou que a comissão técnica do Palmeiras é uma... Falei isso, essa frase aqui, é uma bolha de profissionalismo no meio de um mundo de amadores. É isso que ele está querendo dizer. Sim. E ele precisa ser criticado quando ele fala isso. Porque ninguém obrigou o Abel a vir trabalhar no Brasil. A organização do Palmeiras, que faz parte do ambiente do futebol brasileiro, é que permitiu que o clube tivesse orçamento para pagar ao Abel e aos profissionais que trabalham na comissão dele, na comissão técnica dele, os maravilhosos salários que eles recebem e merecem. Então não é uma selva. Se fosse uma selva, ele não estaria aqui. Ou então só é uma selva quando ele perde. E só é uma selva quando o senhor Boto perde também. Só é um futebol de faroeste quando quando o Flamengo do senhor Boto perde. Porque daí ele vem falar aqui como um estrangeiro. Qual que é a diferença na hora de uma reclamação sobre a arbitragem que ele nem deveria fazer? É, porque tem a ver com outro jogo e ele está insinuando que tem algo contra o clube dele. Ele ser estrangeiro ou não. Sim. Algumas coisas eu realmente não consigo entender. De fato, o senhor Boto resolveu falar da arbitragem de outro jogo. Do concorrente direto ao título. Por coincidência, depois do time onde ele trabalha. Aliás, que o remunera muito bem, Sim. Porque ele poderia estar trabalhando em outro lugar, como, por exemplo, o futebol ucraniano, né? Não estava lá? Não era lá que ele estava? Croácia. Mas não passou pelo Shakhtar? Passou. Mas O último foi na Croácia. Antes de vir ao Flamengo, Croácia. Mas se veio ao Brasil foi porque alguém obrigou? Não. Veio porque quis. Porque o Flamengo também, com a sua organização, tem um orçamento suficiente para trazer um executivo de futebol com a trajetória dele. Sim. E vem aqui falar até como estrangeiro é estranho. O que é isso? Vamos fazer o seguinte? Vamos repetir o trecho do Boto aí, Dimas? No ponto, é porque tem várias coisinhas nesse trecho aí. O André pincelou algumas aqui bem sérias. Tem mais coisas aqui. É um trecho curto, mas que tem várias insinuações. Vamos destrinchar bem isso aqui. Vamos lá, antes dos companheiros falarem aqui também. Vamos nessa. Perdemos por culpa nossa, por erros nossos, embora aquela expulsão, como é óbvio, condiciona o jogo todo. Mas o que se passa noutros campos realmente vergonhoso. É vergonhoso. Nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem, todos os fins de semana, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez.
alguém tem que vir falar da CBF, tem que vir falar sobre isto. Você falou são sobre um favorecimento para o Palmeiras? Basta vocês verem o que se passa. Eu não estou a acusar ninguém. Agora, como até estrangeiro, isto não me cheira bem, não me parece que seja só falta de qualidade dos árbitros. Porque eles apitam de uma maneira quando vão a um sítio e depois apitam de outra maneira quando vão ao outro. E isto prejudica-nos, prejudica o esforço dos nossos jogadores, sabendo nós que também temos que melhorar muita coisa e que não estamos a fugir às nossas responsabilidades. Agora, nós temos que trabalhar, temos que fazer o nosso, mas agora não podemos estar sempre a ser prejudicados e ver os nossos rivais serem beneficiados. Isso não. E não podemos calar isso e alguém, eu não sei como resolver isso, mas alguém vai ter que vir explicar o que é que se passa. Eu acho que o que deixa mais explícito aqui é todo o trecho ali. Basta verem o que se passa. Como estrangeiro não me cheira bem, foi o que citou aqui o André. E aí a sequência. Não me parece só falta de qualidade dos árbitros. Pois é. Aí é que para mim, esse trecho aqui para mim é que deixa muito claro onde ele está querendo chegar. E depois vai dizer que não falou isso, que não era bem isso, que foi interpretado de forma errada, etc, etc, etc. Mas hoje, a gente vai... Eu vou usar aqui a palavra, como é que eu posso dizer? De uma forma subjetiva, usar a palavra... Existe subjetividade, tá? Mas de verdade, para mim, tá muito claro o que ele quis dizer, o Brenner. Não, muito claro, e a gente precisa dizer. O Boto insinuou que há um sistema que age contra o Flamengo. Assim como o João Martins, auxiliar do Abel, como bem lembrou o André, fez em 2023. A mesma insinuação. É o mesmo tom, talvez foi não... até mais direto. O Martins foi até mais direto. Talvez não com a mesma contundência, mas a mensagem é a mesma. Uma insinuação de que há um sistema atuando para que o Flamengo não seja campeão ou para que outro adversário vença e leve o Campeonato Brasileiro. É uma fala grave, e aí o que eu vou frisar aqui, William, é para não dar margem também para as pessoas falarem, não, vocês estão fugindo do problema. A arbitragem brasileira, a gente vem falando disso há muito tempo, precisa ser refundada. Sem dúvida. Se o Samir Chaldi quiser continuar nesse caminho de reformulação do futebol brasileiro, e já começou a mexer no calendário, mexeu na base, Ramon Menezes demitido depois do vexame, Brasil eliminado pela primeira vez na história, na primeira fase do Mundial Sub-20. Sem ganhar nenhum jogo. Ele precisa dar mais um passo e mexer completamente na comissão de arbitragem, na maneira como o Brasil entende o jogo, a arbitragem e o VAR. Hoje, ter Rodrigo Sintra na comissão de arbitragem, Péricles Bassols comandando o VAR depois de tudo que tem acontecido e por tanto tempo, é um atestado de que alguém não está olhando com lupa e fazendo boa gestão na CBF. Isso precisa mudar e para mim é indiscutível que o Palmeiras foi beneficiado pelas decisões de arbitragem no Clássico. Isso é um ponto. Agora, outro alguém quer contribuir de fato para a melhoria, para que se dê esse passo e com declarações como a do Boto, a gente não caminha para isso, porque o que o Boto faz é simplesmente criar uma cortina de fumaça gigante para um desempenho do Flamengo, que até, na minha visão, o Flamengo resistiu ali da maneira que podia. Criar uma pressão. Pela circunstância do jogo. Danilo expulso muito cedo, e a expulsão, para mim, totalmente justificável. Aí não dá para falar de arbitragem, e o Boto nem entra nisso, né? Há um entendimento ali de que a expulsão do Danilo é correta. Claro. Mas as duas foram muito fazer corretas. isso, ele cria um fantasma, ele cria um espantalho de que há forças atuando contra o Flamengo. O Marlon, ontem, depois do jogo contra o Grêmio, de cabeça quente... Contra o Bragantino. Contra o Grêmio, o Grêmio e Bragantino. O Grêmio prejudicado, o Marlon estava diretamente envolvido no lance, de cabeça quente, ele conseguiu fazer uma crítica muito mais construtiva. Falou em reformulação da arbitragem, profissionalização, pontuou várias vezes que o Grêmio foi prejudicado. E jogador, no campo, se o dirigente, que é de quem se espera, uma proposta mais construtiva, uma cabeça mais fria, não consegue formular esse tipo de solução, isso ajuda a entender também porque a arbitragem brasileira está nesse ponto. Porque dirigentes e os protagonistas do jogo não contribuem em nada para isso. E aí eu preciso citar também,
Não só o lado do Flamengo, mas o lado do Palmeiras também e do Abel. O Abel hoje dá uma declaração que é um desserviço completo para o futebol. Se o Abel chega hoje e diz, olha, o meu time hoje teve seus méritos, porque o Palmeiras buscou uma virada contra um rival, depois de estar perdendo por 2-0, mas fomos beneficiados por um erro de arbitragem, e isso só confirma o meu ponto, que o Abel já bateu nessa tecla várias vezes. Um ou mais, né? Várias vezes, sim. Ou mais erros. Não, pois é, e nem estendendo, falando de Andrés Pereira, que também poderia ter sido expulso, mas no caso do Abel, se ele faz isso, se ele faz esse reconhecimento, ele comprovaria um ponto que ele tem, que a arbitragem brasileira é ruim. Mas não, ele preferiu ser negacionista, dizer, não tinha disputa de bola. Gente, era um lance ali de pênalti muito claro. Qualquer pessoa envolvida ali saberia que deveria ter sido marcado o pênalti a favor do São Paulo. E o Abel, ao fazer isso, ele cria uma nova situação que é reclamar e insinuar que o Palmeiras, sim, teria sido prejudicado primeiro. Então, tá todo mundo olhando o seu lado, continua se fazendo isso, só se reclama e só se sobe o tom quando o seu time é prejudicado. E hoje, tanto do lado de Flamengo, como do lado representado pelo Boto, quanto do lado do Palmeiras, representado pelo Abel, os dois times que brigam pelo título, promoveram um desserviço e não apresentaram nenhuma solução ou proposta de melhoria concreta, algo que até os jogadores estão sendo capazes de fazer. Jogadores com sangue quente, jogadores que acabam de sair do campo, conseguem fazer melhor de quem se espera um pouco mais de decoro, um pouco mais de responsabilidade. E até para aproveitar esse momento que é oportuno, de uma troca de poder, de um presidente que está tentando mostrar que tem uma visão diferente de futebol dos presidentes que passaram pela CBF, para se reformular de fato a arbitragem. E não, esses dirigentes continuam batendo na mesma tecla da teoria conspiratória, que não ajuda em nada o futebol. Você citou o Abel aí, então vamos fazer o seguinte, para passar aqui para o Birner e para o Eugênio também, a gente seguir nessa conversa, infelizmente, né? Tem que falar da arbitragem, não tem jeito. A gente vai ouvir o Belmonte, a gente vai ouvir o Crespo, e a gente vai ouvir o Abel Ferreira aí na sequência, falando sobre a arbitragem lá no Morumbi. Bom, eu acho que a impressão que eu tenho é que o Hilbert Estevão da Silva não veio hoje. O cara que comandava o VAR, acho que faltou. Quero até saber da CBF se ele faltou, porque não é possível o pênalti que ele não deu no Tapia, quando o jogo estava 2-0, é inacreditável o VAR não chamar. Depois a entrada do Andrés por cima, sem maldade, o pé dele passou por cima da bola, no meio da canela do Marcos Antônio, e também não ser expulso, e o VAR não chamar, é inacreditável. Agora o pênalti quando o jogo estava 2-0, em cima do Tapia, que o VAR não chamou, é uma das coisas mais inacreditáveis que eu vejo do VAR no futebol brasileiro. Dentre as muitas inacreditáveis que a gente tem visto no VAR. A gente fica se perguntando onde está o VAR, que interfere em todo momento quando não é para interferir. E quando é para interferir, não interfere. Vocês me desculpem, mas o VAR no Brasil é uma vergonha. Personalmente, nunca viví algo igual de escandaloso como hoy. Nunca. Tengo 50 años, 32 años de fútbol, como jugador y como entrenador. Hace 32 años. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada tan evidente. Y no tengo nada contra Palmeiras y sus jugadores y la calidad de sus jugadores. Dicho esto, me pareció escandaloso lo que pasó hoy. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual. Lo que viví hoy fue escandaloso. Yo no lo puedo creer todavía. No lo puedo creer. Sobre o lance específico, eu ainda não vi a repetição, mas vou dar o meu ponto de vista. Se por qualquer motivo, no momento em que o Alá escorrega, a bola estivesse a ser disputada pelo jogador do São Paulo, eu acharia que era penalti. Mas eu não tenho as leis. Eu estou-te a dizer a minha opinião. Ao cruzamento, o Alá escorrega, gramado, escorrega, e eu acho que ele depois toca no adversário. Mas se eu bem me lembro, a bola está longe. A bola não está a ser disputada naquele lance.
Portanto, foi sem querer. Não foi proposito. O Alá não fez um carrinho de propósito para acertar no jogador. Agora, se a bola tivesse a ser disputada naquele momento, se o jogador de São Paulo tivesse a possibilidade de disputar a bola, eu, na minha opinião, eu acho que era penalti. Tá aí. O Breiler já tinha passado, né? Comentado aí sobre o Abel, realmente o Abel. William, não, a minha curiosidade fosse esse lance contra o Palmeiras, contra o Abel Ferreira, tá reclamando. O Abel teria feito um escândalo à beira do campo. Nação, tá aí o debate aí falando sobre a arbitragem. Eu vou dizer pra você, essa partida aí do Palmeiras acabou prejudicando também o Flamengo. Porque o São Paulo tava ganhando por 2-0, começaram os erros de arbitragem que poderia ter cravado a vitória do São Paulo, mas acabou fazendo com que o Palmeiras virasse a partida. Prejudicou também o Flamengo, que perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro hoje. Eu acho que as expulsões já do Flamengo, eu acho que são incontestáveis. Tanto do Danilo como do Alacian. Mas olhando para esse lado, para essa partida aí de São Paulo e Palmeiras, tem coisa errada aí. Erros grotescos da arbitragem. Agora, vamos ver o que vai acontecer, né? Porque, pelo que nós vimos hoje aí, o Crespo reclamando, o Boto reclamando, vamos ver o que vai acontecer. Mas vou dizer pra você hoje, falando agora da partida do Flamengo, eu acho que foi uma das piores partidas do Flamengo nesse ano. O Flamengo tava irreconhecível. 2 jogadores expulsos, o Flamengo que era um time exemplar, um time que tomava poucos cartões, parece que nos últimos jogos o Flamengo tem tomado muito cartão mesmo. E isso tem prejudicado o Flamengo. O Felipe Luiz tendo que fazer substituições de última hora. O time do Flamengo desandou nessa partida contra o Bahia. Desandou. E outra, o Samuel Lino teve a oportunidade, ele teve uma bola onde ele ficou cara a cara com o goleiro do Bahia e ele poderia ter, eu acho que decretado ali, talvez, não sei, um empate do Flamengo. Perdeu, cara a cara com o goleiro. Não pode perder um gol dessa maneira. Não pode. O Samuel Lino, que foi a contratação mais cara da história do Flamengo, não pode perder gol dessa maneira. E aí o que aconteceu? 1-0 pro Bahia, o Flamengo perde a liderança. E agora, vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais informações do Flamengo para vocês.